Olá, aqui é Marcelo Barreto, eu sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e eu queria saber se você sabe quais são os aspectos psicológicos que influenciam no câncer. Ainda estamos no mês de novembro, a campanha Novembro Azul, e vamos trazer aqui alguns conceitos sobre os aspectos psicológicos e que quanto influenciam o nosso organismo. E o quanto o homem pode buscar ajuda profissional para poder preservar a sua saúde, diminuir essa resistência, se permitir ser vulnerável, não ser o super-homem. As pesquisas científicas já consideram indiscutível o quanto o estresse influencia no surgimento e na manutenção do câncer. Então, qualquer evento estressante, seja perda de emprego, separação, morte de alguém querido, enfim, qualquer fator estressante pode desencadear o câncer e dificultar o tratamento do mesmo. De acordo com as mesmas pesquisas, pessoas que têm dificuldade em dizer não, que são muito cooperativas, pessoas que são extremamente pacientes, sempre não colocam o que sentem, não dizem o que está doendo, não dizem o que está sofrendo, tolera tudo, aguenta tudo. São pessoas que têm mais predisposição a ter a doença. Além disso, a inabilidade de conseguir lidar bem com esses fatores estressantes, né, pode levar ao desamparo, à desesperança, à depressão. E tudo isso libera no nosso organismo o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio tem como uma das características que ela diminui a nossa imunidade. Diminuindo a imunidade, então abre-se as portas para tudo quanto é doença, não é verdade? Os estudos concluem que a maior probabilidade de surgir um câncer em uma pessoa que tem depressão e um padrão de personalidade tipo 1. O que é esse padrão de personalidade tipo 1? São pessoas altamente dependentes de outras pessoas ou de outras situações. Pessoas que colocam a sua qualidade de vida, o seu bem-estar nas mãos de outros. Então, quanto maior autonomia a pessoa tiver, maior independência, maior capacidade de se autorrealizar, menos propensa ela tem a tanto se estressar como pegar doenças e pegar também o câncer. Então é preciso adotar um estilo de vida equilibrado, em que seja possível gerenciar o estresse, fazer exercício com regularidade, exercício que você gosta de fazer. Estamos em tempos de pandemia, não dá para sair muito. As academias também não dá para ir lotar as academias. Não dá para caminhar com muitas pessoas aglomeradas. Mas se tiver dificuldade qualquer em sair para fazer exercício, você pode fazer dentro de casa. Você pode dar uma volta, dar 10 minutos caminhando ao redor da sua mesa. Se você tiver condições de fazer o seu polichinelo, sua flexão de solo, abdominal, coisa simples, apenas para ativar o seu corpo. E ativando o seu corpo, você vai ativar a sua mente. O nosso cérebro, ele foi feito para o corpo se movimentar. É para isso, essa é a função dele. É por isso que planta não tem cérebro e o bicho preguiça tem um cérebro pequenininho, o tamanho da azeitona. Nós precisamos nos movimentar para a nossa saúde física e mental. É preciso também cultivar boas relações, relações saudáveis, relações que nos agreguem, de pessoas que nos cercam, que se felicitam com a nossa felicidade, que não têm olhar invejoso, que nos acrescentam, que não falam de pessoas, que não fofocam, que falam de ideias. Então, realmente, pessoas que nos colocam para frente. A alimentação também, alimentação saudável. Primar por alimentos que sejam vivos. O que são alimentos vivos? As frutas, as verduras. São os alimentos que ainda contêm vida. Não são os enlatados, não são os conservados em geladeira, não são as carnes. Não estou falando que não pode comer de jeito nenhum, mas dê preferência a eles. Você vai ver só, quando chegar de noite, se bater aquela fomezinha que normalmente acontece, prefira então comer frutas, uma salada de frutas. Você vai ver como no dia seguinte, na manhã seguinte, você vai acordar com muito mais energia do que se você comesse pão, biscoito, bolo, essas coisas que são industrializadas. E o recado final, especialmente para os homens, abandona essa ideia de que o homem tem que ser viril, o homem é o super-homem, não tem medo de nada, não pode conversar sobre relações, não pode se abrir com os amigos. 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre os seus maiores medos e dúvidas com os amigos. Então os homens têm o costume de falar de futebol, de carro, de mulher e tudo mais, mas
quando vai se abrir e falar do que está sentindo, das suas dores, dos seus medos, do que deseja, eles têm mais receio, não se abre tanto assim. Os homens sofrem calados, sofrem sozinhos, porque colocaram na cabeça do homem, e da mulher também, a mulher acaba visando isso no homem, de que o homem ele tem que ser o machão, o durão, não pode ser fraco. Esse é o maior medo do homem, de ser fraco. Tem até um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. A tradução, no original seria A Coragem de Ser Vulnerável, né? A autora fala sobre o que a vulnerabilidade é um meio da gente alcançar novos patamares, dar coragem, de alcançar situações que a gente, puxa, se eu sou vulnerável nesse sentido, então eu posso conseguir me expor e buscar ajuda. Então, para o homem, o maior medo dele é ser fraco. E quando isso é posto na mente, ele faz de tudo para conservar esse paradigma, essa crença. Mas é uma crença limitante, em que ele não pode buscar ajuda, ele não pode ser uma pessoa que está doente. E isso ainda mais forte, um aspecto psicológico. As doenças psíquicas, as doenças emocionais, ainda são alvo de críticas, são alvo de preconceitos. As pessoas que vão no psicólogo às vezes são taxadas por outras que são loucas, que são malucas, que precisam de Deus. Então existe muito preconceito com as doenças mentais. E quanto antes você colocar como importante a sua questão emocional e ver que muitas das doenças se originam pelas emoções. Se você colocar isso como o primeiro ponto e não como o último, ou seja, eu vou procurar todos os médicos, vou procurar cardiologista, aí a pessoa sofre síndrome do pânico, vou procurar cardiologista, vou procurar todos os médicos, e por último, como todos os médicos dizem que a pessoa não tem nada, aí eu vou para o psiquiatra, vou para o psicólogo. E às vezes pode ser o primeiro a porta a se bater. A manutenção também da saúde emocional, ter alguém para conversar, sem lhe julgar, lhe acolhendo. E não só isso, não é só um bate-papo, não é só uma escuta em que eu apenas faço que interessante, diga mais sobre isso. Não, nós trabalhamos com técnicas de autoconhecimento, trabalhamos, sobretudo, com psicoterapia breve, que é a minha abordagem, trabalhamos com metas, qual é a sua meta, qual é o seu foco, o que você quer alcançar. E trabalhamos em cima disso, lidando com questões emocionais, destravando crenças, destravando barreiras, para fazer com que a pessoa alcance as suas metas, para fazer com que a pessoa viva a sua melhor versão. Então é isso. Esse é o meu recado final para os homens, principalmente, nesse Novembro Azul. Se você gostou do conteúdo, a gente se encontra na próxima.